Fala galera, meu nome é Jean, sou da Café Literário. Não consegui fazer a abertura que o Luiz costuma fazer, até porque gostaria de começar esse podcast dizendo que os humilhados um dia serão exaltados e o meu dia chegou. Fala Luiz, como é que tá aí do porão? E hoje a gente tá aqui com a presença ilustríssima da minha querida esposa, Helenilma. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Helenilma. Tá bom. Ainda bem que ela explicou com o nome da Helenilma, mesmo depois eu já ter falado. E aí, por que a gente tá aqui hoje sem o Luiz, gente? Por quê? Porque a gente assim, um casal nerd. Na verdade é porque o Luiz é pobre e não tem Disney Plus. É por isso. Mas ele poderia ter procurado online, né? Mas ele não quis, ele é revolto, ele odeia a Marvel. Então, o que acontece? A gente tá aqui hoje porque a gente é um casal nerd. Um casal bem nerd, e aí a gente assistiu o Loki. Realmente, pra quem ouviu os podcasts anteriores, ouviram eu dizendo que depois de WandaVision eu não ia querer assistir nada. Muito pelo contrário, assisti Falcão e Soldado Invernal e assisti Loki. Pagou língua. Paguei linguona, porque Loki é, assim, espetacular, para não dizer outras coisas. E aí hoje a gente tá aqui para comentar sobre Loki, né? Tá eu e ela aqui, a gente assistiu junto, a gente fez o favor de assistir episódio por episódio, né? Toda semaninha a gente tava lá assistindo o episódio que lançava. E eu devo dizer que isso já é uma coisa muito ruim de acontecer, a partir do momento que a Disney Plus ela tá fazendo essa sacanagem com a gente. Por que ela não lança já o episódio, a temporada inteira? É tão mais fácil, é tão melhor pra gente, pra nós criadores de conteúdo, mas não, ela prefere ser corna, ser cuzona, e é isso mesmo. Bom, vamos lá. Uma crítica solta. É uma crítica sobre a Disney solta. Plus e foda-se mesmo, pau no cu da Disney Plus. Vamos lá, gente. É sempre bom lembrar que aqui a gente vai tentar passar por todos os episódios. É lógico que a gente não vai conseguir isso. Até porque um dos problemas de se lançar um episódio por semana é que a gente já não lembra mais o que aconteceu no primeiro episódio. Continue a nadar. Então, a gente vai tentar passar por todos os episódios. E aí vale ressaltar que vai ter spoiler. Então, se você não assistiu a série ainda, vale muito a pena você ir lá ver a série. Essa não é uma WandaVision, é uma série boa, pode assistir sem preocupação, tá bom? Então, Lenoma tem uma opinião impopular, ela gosta de WandaVision. Na verdade, minha opinião é muito popular. WandaVision é muito bom. É só uma questão de expectativa, que as pessoas estavam esperando coisas muito grandes. E, obviamente, eles não iam dar. Mas WandaVision é muito bom, gente. Pelo amor de Deus. No dia que WandaVision for bom... Pronto. Vai virar um debate se WandaVision ser bom. A galinha vai nascer dente no dia que WandaVision for bom. Mas então, gente, o que acontece? Só ressaltando que vai ter spoiler aqui. A gente vai falar sobre o final. E que final impactante aquele. É sempre bom frisar. A gente vai falar sobre os personagens. Vai falar sobre a evolução dos Loki em um geral. E aí, para começar, eu queria fazer um leve resumo aqui da série, né? Que começou ali com o Loki, que ela começou... os primeiros momentos da série começam exatamente após o Loki ter roubado o Tesseract no Vingadores Ultimato. Pra quem assistiu aquela cena em específica, que o Hulk quebra a porta do elevador e o Tony deixa o Tesseract cair. Eu acho horrível falar Tesseract, mas como eu falei isso da primeira vez, vai ser Tesseract o resto do podcast também. No próximo eu falo Tesseract e aí vocês aceitam. Mas enfim, o que acontece? A série começa ali logo após o Loki ter roubado o Tesseract ali naquela meiuca ali de Vingadores Ultimato. E ali a gente tem um paralelo muito legal, que é aquele paralelo do Homem de Ferro caído nas areias do deserto. Logo no metade, um pouco no início, um pouquinho menos da metade do primeiro Homem de Ferro, você lembra?
Eu acho que é importante falar que é no meio de Ultimato que tem essa cena, mas ela, cronologicamente falando, é depois de Vingadores, o primeiro. Ah, isso realmente é muito importante de dizer que cronologicamente aquele Loki que foi morto em Guerra Infinita, aquele Loki ele não existe mais. Muito obrigado por ter lembrado disso, que eu realmente não tinha lembrado disso. Que é o quê? O Loki que a gente passou a gostar muito, o Loki que tinha decisões ambíguas e que às vezes ele estava até parecendo um herói, aquele Loki morreu em Guerra Infinita. Spoiler pra quem não viu Guerra Infinita. O Loki que aparece lá, que é o que vem e eles pegam, né, a O Loki da TVA, série. é o Loki depois de Vingadores. O Loki que a gente acompanhou, ele morreu, não tem mais. Ele foi transformado em um mingauzinho pelo Thanos. E aí, esse outro Loki, ele não passou pelas questões subjetivas e vivências que aquele que a gente conheceu. Então, ele é um Loki que ainda que ele está nessa recuperação, né, dessa personalidade dele, é um outro momento do Loki, megalomaníaco, desejando tronos, etc. Esse aparece na TVA. E é até um ponto muito legal que eu acho da Marvel, é que a Marvel ela trabalha até muito bem os personagens dela, ao ponto de que pro Loki se tornar o que a gente gostava em Guerra Infinita, o que morreu em Guerra Infinita, ele demorou pelo menos 2, 3 filmes. Já o Loki da série, ele demora muito menos tempo que isso para se tornar um Loki legal. E isso não foi forçado. Pelo menos não me pareceu forçado. Ao que eu assisti, ele foi aliás, forçado de uma maneira, né, que alguém empurra ele pra melhora. Mas não forçado de um jeito tipo, como assim isso aconteceu? Mas enfim, eu não achei forçado, eu achei até bom, uma explicação boa, não foi estranho, sabe? Não é tipo, gente, esse cara era ruim, do nada ele tá bom. Mas também é bom pensar que não é que ele vai pro mesmo lugar que o Loki que morreu. Ele só confronta, né? Spoiler. E confronta a própria vida inteira, né? Ver as decisões que ele tomou. E aí ele muda do Loki megalomaníaco. Não dá pra dizer que é o mesmo Loki que morre pelo Thanos. Mas também não é o mesmo Loki Nova York 2002. Sim. Que aí já entra um ponto muito importante. Variante. Que é o quê? A história do multiverso, né? Todos nós temos uma variante em outro universo. E aí, o que acontece? Esse Loki que fugiu, é dito que ele é uma variante do Loki, entre muitas aspas, original. Né? Que eles não usam esse termo lá, mas eles se referem ao Loki que morreu pro Thanos em Guerra Infinita como o Loki original, né? E aí, essa variante do Loki que fez isso, que não deveria ter acontecido, é presa, por assim dizer, pela AVT, né? Que é a Autoridade de Variância Temporal. O que é a Autoridade de Variância Temporal? É basicamente um grupinho de polícia, né? Que impede variantes de acabar com a linha temporal. É basicamente isso. A verdade, criar novas linhas, né? O que as variantes fazem é criar uma nova linha, não necessariamente acabar, porque o Loki, ele existiria numa nova narrativa, né? Numa outra história paralela, e não necessariamente viria a se tornar um problema na linha que ele se desviou. Sim. E se você parar bem pra pensar, imagina o estrago que um Loki com o Tesseract podia fazer numa linha temporal. Sim. O Loki sozinho já podia fazer um estrago muito grande. Isso, né? Pois é. E aí o que acontece? Essa AVT, ela foi criada pelos Guardiões do Tempo. E aí já entramos em outra parte, que é quem são os Guardiões do Tempo. Os Guardiões do Tempo são... vamos lá, né? Vamos fazer um paralelo aqui. Nos quadrinhos, os Guardiões do Tempo são seres cósmicos criados por um outro ser cósmico chamado de Aquele que Permanece. E aí, os Guardiões do Tempo controlam a linha do tempo. E agora, indo para Loki, né? Eles controlam a linha do tempo. Eles pegaram todas as linhas do tempo. Por quê? Porque dado um determinado momento, o Mobius,
que, diga-se de passagem, Owen Wilson, que ator maravilhoso. Que ator maravilhoso, eu devo dizer que é um ator muito bom. O que acontece? O Mobius, em um determinado momento, ele explica pro Loki que houve... Não, mentira, não é o Mobius que explica, é a Senhora Minutos, que vamos dizer que é um mascote, né? É a inteligência artificial da AVT. Ela explica que em um determinado momento aconteceu uma guerra de linhas temporais. Cada linha temporal dizendo ser suprema a outra, e assim criando a guerra multiversal que aconteceu há muito tempo atrás. E aí vieram os Guardiões do Tempo, pegaram todas as linhas do tempo, juntaram em uma só e chamaram ela de Linha do Tempo Sagrada. E aí criaram a AVT para cuidar da Linha do Tempo Sagrada. Uma coisa muito assim, que eu achei bem absurda mesmo quando foi dito isso na série, é que os eventos que os Vingadores fizeram, as coisas que os Vingadores fizeram, tanto boas quanto ruins, eram para ter acontecido. Naquela cena que o Loki fala com a juíza, que é a juíza Ravonna, né? Ravonna. E aí ele vira e fala que por que eles não vão prender os Vingadores que fizeram um tantão de merda? E aí ela vira e fala, mas aquilo ali era pra acontecer. E aquilo ali é uma revelação um pouco meio bombástica, né? Que meio que você meio que conta que todos já sabiam o que era pra acontecer. Todos assim, todos, né? Acima de nós, réis humanos. Então, aí os Guardiões do Tempo criaram a AVT, né? E aí meio que eles que são os rostos por trás da AVT. E aí, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre os episódios. Falar sobre um pouco da evolução do Loki, que mesmo sendo rápida, não foi tão demorado. Não foi tão... mesmo sendo rápida, não foi tão demorada. Mas enfim, mesmo sendo rápida, não foi tão estranha assim. Já de cara, o Mobius, ele pega o Loki, né? O Lofson, que é o Loki nosso. É importante colocar esses nomes, porque a gente descobre que existem muitas variantes de Loki. Tanto que tem aquela brincadeirinha, né, do D.B. Cooper, que eles falam que o Loki fala que aquilo era uma brincadeira entre ele, o Thor e o Heimdall. Que o D.B. Cooper, na verdade, é um caso real, de um roubo real, que foi pirataria aérea, no caso. Que é um cara que raptou um avião, parou em um aeroporto, pegou $200 mil, 4 paraquedas e desapareceu. Pra sempre. Aí, tipo, ele pulou em um determinado ponto e sumiu, desapareceu. E aí na série fala que ele era o D.B. Cooper, né? O Loki, o Lofson, ele era o D.B. Cooper. E aí ele até fala que era uma brincadeirinha com ele, o Heimdall e o Thor. E aí, o que acontece? Aí ele explica que existem outras variantes de Loki e que tem uma em específico, né? Até então era segredo que era uma variante de Loki, mas que existia um ser em específico que estava atrapalhando a vida da AVT. Estragando, tal, matando seus funcionários e assim por diante. E aí, depois é revelado que é uma variante de Loki. E é por isso que o Mobius quer tanto o Loki como um trabalhador da AVT para poder buscar essa outra variante. E aí o que acontece? Aí a gente passa alguns episódios, o Loki sendo um porra normal, querendo o trono, querendo enganar todo mundo e tudo mais. E aí a gente descobre a variante. A variante, a princípio, né, a gente chama ela de Lady Locke, quando a gente descobre depois o nome dela, já que ela trocou o nome dela por algum motivo. Que foi explicado isso? Eu não lembro se foi. Não, ela só disse que o nome dela é outro. Pois é. E aí ela troca o nome e aí ela vira a Sylvie, né? Porque... Eu diria que é porque, né, ia ser estranho. Ela fala, então me chama de Loki. E aí ele, me chama de Loki.
Ia ser bizarro. Ela foi lá e se dá outro nome. Por quê? Aí se fosse chamada de Loki, tanto que o nome e sobrenome dela é, assim, bombástico. É inovador o sobrenome dela. É Love Daughter. Uhum. Sim, ninguém esperava por isso. Ninguém esperava por isso, tá? Então, o que acontece? Aí ela explica que o nome dela é Sylvie. E assim, vamos lá, né, gente? Tom Hiddleston. Maravilhoso. Lindo. Loki maravilhoso. Não temos nada o que reclamar do Loki dele. Mas aí vem... Como é que é o nome dela? Eu não sei o nome dela. Eu também não sei o nome dela. Mas aí vem a Sylvie. E assim... come o cu mesmo. Porque que atriz maravilhosa. Bem, a Sylvie, ela é ótima. Tanto que todos nós, juntos com o Mobius, quando ele fala que prefere ela. Porque ela é muito mais legal. Juntos com o Mobius. Na verdade, eu preferia o Kid Loki. Mas aí a gente chega nesse episódio daqui a pouco, tá? Como diz o Tata, o Gustavo Cunha. Calma lá, gafanhoto. Mas enfim, que foi? Amém, viu? Eu gosto do Tata. Se um dia você ouvir isso aqui, Tata, por favor, eu quero fazer uma entrevista com você. Mas enfim, o que acontece? A Sylvie vai lá, mostra que a TVA, a AVT, ela meio que não é aquilo que o Mobius contou pro Loki. E isso a gente tá indo no âmbito mais básico de todos, que a AVT, ela é paia, porque ela poda as linhas temporais inteiras sem ligar para as vidas e assim por diante. Então, tipo, indo assim, no mais básico de tudo, ela explica que a AVT não é uma coisa legal. Mas aí depois a gente descobre algumas coisinhas muito bacanas. Ela fala que a AVT não é uma coisa legal, só pra não ficar sem contexto. Nisso de podar linhas temporais inteiras, ela, enquanto pessoa que estava para ser podada, ela sabe que naquele momento era deixar de existir. Então são pessoas que deixam de existir, que são cortadas da realidade. Não é só, vou sumir com isso daqui. Essas pessoas que foram tiradas das suas realidades, elas têm essa vivência de ter sido pega e tudo mais, e elas deixam, até onde a gente sabe, de existir naquele momento. Então, assim, não é só... É como se eu sumisse com o Jean e todo mundo esquecesse dele, mas o Jean, lá onde eu sumi com ele, ainda sabe que eu fiz todo mundo esquecer dele, sabe? Mais ou menos essa dinâmica. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, é revelado que a Sylvie, ela foi buscada ainda criança. Ela já é adulta, já, e tal. E isso mostra que ela é muito mais velha, porque ela fala que ela tá há muitos anos correndo e se escondendo da AVT. E aí que entra a especulação, né? Não é dito com certeza, mas a gente especula que a Sylvie, ela é bem mais velha que o Loki. Ela é bem mais velha que o Lawson e assim por diante. E aí o que acontece? Aí a gente tem as cenas dos personagens, vamos dizer assim, o que os personagens meio que foram preditos a fazer, né? Pode-se dizer dessa forma? Predeterminados a fazer. E aí o que acontece? Ali a gente tem um Loki, 2 Lokis na verdade, e aí mais à frente a gente descobre que meio que a sina desses personagens, né? Porque eles reclamam muito disso, onde a Sylvie diz muito que ela não consegue confiar nas pessoas. Ela não consegue confiar nas pessoas. E o Loki reclama muito de que ele nunca é confiável. E aí, quando a gente vai vendo a série, a gente vai vendo que isso é realmente real. Temos ali aquela dinâmica, o que? No quarto episódio, né? Ou o terceiro episódio. Que tem aquela dinâmica entre os 2 Lokis, que é uma porra. Que aí a gente vê e pensa assim, mas deve ser uma merdinha ser um cara desse. Porque, tipo, os dois é muito chato. Entra numa chatura muito grande. Porque um quer sobressair ao outro. Por quê? Os dois são Lokis. É lógico que a Sylvie, ela tem motivações diferentes.
Os motivos dela são diferentes. Devo dizer que são até muito melhores, mas nada com sofrimento não ajude a vida de uma pessoa, né? Porque, se você parar bem pra pensar, o Loki, ele não pôde fazer muita coisa, né? Ele não passou por muita coisa, vamos colocar entre aspas. Tanto que esse Loki, ele realmente, não precisa nem pôr aspas, ele realmente não passou por muita coisa. As coisas que deixaram ele muito triste, tipo a morte do Odin, a destruição de Asgard e assim por diante, foi o que fez o Loki ser gente boa e morrer em Guerra Infinita. Mas esse Loki de 2014, do Vingadores, primeiro Vingadores, da Batalha de Nova York, ele não passou por essas coisas. Porém, a Sylvie passou por muita merda. Porque ela foi raptada criança pela ave. Criança! Tipo, surgiu, né? Porque eles meio que fazem como se fosse uma porta, e eles que atravessa dimensões, tempo e assim por diante. Eu acho que é importante dar uma pausa pra dizer como que eles fazem essas... Como eles entram nas realidades e podam, né? Parece o poder supremo, que eles entram em qualquer uma dessas linhas e tiram de lá a pessoa, coisa, item, né? Que tá desviando, que vai causar um desvio ou que já desviou de alguma forma. E aí eles colocam um dispositivo que quando fica roxo, vai lá e tipo, reseta essa realidade, né? Isso que essa pessoa alterou. Então, quando eles buscam a Sylvie, abre uma porta laranja, você sabe lá que tecnologia que é aquela, eles pegam ela e levam embora e colocam um dispositivo no chão e resetam a realidade, que é o que eles fazem todas as vezes que tem um desvio breve da linha sagrada que eles, né, priorizam. Então, é esse o procedimento comum. Entram os agentes, tiram a coisa, a pessoa, colocam o dispositivo, vão embora. E é importante ressaltar o seguinte, que quando eles quando eles raptam a Sylvie, ela é uma criança, uma menininha brincando com uns bonequinhos, brincando mesmo, única e exclusivamente brincando, e eles vão lá e raptam ela, além de que vale complementar o que ele não falou, de que muitas vezes eles não causaram desavença alguma na linha temporal. Muitas das vezes eles só nasceram. E quando eu digo eles, eu digo muitas pessoas, porque isso a gente vê uma vez, né? Depois é explicado mais aprofundado, que a gente vai chegar lá. Mas no primeiro episódio a gente já vê um outro cara também aguardando o julgamento. Não é dito se aquilo é um Loki, mas muito provavelmente não é, que senão teria tido algumas referências e tal. Esse cara até é podado, acho que ele só serve mesmo pra mostrar que a galera é paia mesmo lá. Não tem medo de podar ninguém, que não é uma ameaça vazia, né? Esse momento que ele tá ali, o Loki tá vendo isso, ele fica pensando, nada não. E aí vê eles podando essa pessoa, esse estranho. E aí ele foi com medo. E aí o que acontece? Ali a gente vê que não é só Loki que eles procuram, né? É qualquer pessoa que represente, qualquer ser que represente, literalmente qualquer ser, a gente vai chegar lá, que represente uma ameaça para a linha temporal. E esse ser pode ser uma criança, entendeu? Que é tirada da família dela, como por exemplo a Sylvie, que foi tirada da família dela. Quem sabe se não fosse aquela Thor lá, que seria vamos dizer, hospedeira da Jane Foster. Porque o primeiro Thor dos quadrinhos, ele não podia usar o martelo por muito tempo. Então, ele andava com uma bengalinha, e o nome dele era Donald Blake, eu acho. E aí o que acontece? Ele batia a bengalinha no chão e aí virava o martelo, só que ele tinha um tempo determinado para ser o Thor. E depois ele voltava a ser Donald Blake de novo. Quem sabe aquela não seria a Thor, a poderosa Thor, e aí a Jane Foster seria como se fosse um Donald Blake e tudo mais. Só que a gente não tem como. Que? Aquela quem? A irmã da Sylvie. A Sylvie é um Loki, a irmã da Sylvie é um Thor. De onde fala que ela tem uma irmã? Uai, mas é deduzível que Só porque nasceu uma Loki mulher, tem que ter uma Thor mulher. É deduzível, você não acha, não? Não, eu acho viagem. Nenhuma não sabe do que ela está falando. Mas enfim,
Mas o que acontece? Quem sabe, isso é uma teoria minha apenas. Talvez eu esteja parecendo o Tata, fazendo teorias absurdas. Mas enfim, o que acontece? Ela era uma criança, não tinha feito nada de errado ainda. Não se sabe até se ela seria um Loki ruim. Ela poderia ser simplesmente um Loki legal. Mas se você pensar que a linha sagrada conta com um Loki, que é aquele que a gente conhece, ela já começa errado de ser uma mulher, né? Pois é. Então, assim... Então, o que acontece? Aí a gente tem isso. E se nessa linha temporal lá, os Vingadores são mulheres e os únicos homens é o Viúvo Negro Pelo amor de Deus. e o feiticeiro Rubro. Esses seriam os nomes. Tá bom. Mas enfim, aí o que acontece? Mostra que a Sylvie, ela sofreu muito durante muito tempo, tanto que a gente vê ela não como de fato... Bom, pelo menos é eu, né? Vamos lá, vamos buscar um tópico lá do final pra trazer aqui pra cima. O que você acha? A Sylvie é uma vilã até esse momento? Até esse momento da série, você acha que é uma vilã? Porque depois a gente disserta mais sobre isso. Mas assim, eu não penso que ela seja apresentada enquanto vilã. Ela é apresentada como... Desde o começo, quando a gente sabe que é ela e tudo mais, é apresentado pra mim, enquanto que a AVT é uma instituição, eu já pensei, essa pessoa sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Ela não chega a ter essa representação de vilã, especificamente. Você não fica com raiva dela, você fica curioso. Então eu não acho que ela seja vilã nem no final. Pra mim, ela é só uma pessoa que descobriu uns negocinhos e tá querendo desmascarar uma galera. Sim. Eu concordo bem até com isso, até na parte do final, mas aí a gente fala isso pra vocês depois. Mas o que acontece? Eu concordo muito que a Sylvie não é uma vilã. Na verdade, tem muito tempo, né? Desde que? Desde do primeiro Loki? Não, no primeiro Vingadores ainda era ruim. Eu acho que pós primeiro Vingadores, já não existe mais o vilão que a gente olha e fala, é ruim. A Ultron é bem ruim. Não, o Ultron, se você parar bem pra pensar da programação do Ultron, ele não é ruim. O Ultron é ruim. Ele tava fazendo o que era a programação dele. Ele é ruim. Não. Ele vira. É ruim. Tecnicamente, é a mesma coisa, amor. Se você virar. A gente, nós, Google. seres humanos. Não, olha só pra você ver. Nós, seres humanos, sabemos que a raça humana é a que mais destrói o planeta. Então, pra salvar vida, não deve existir humanos. Mas ele é ruim porque ele vai lá e coloca... Ele supõe, né, na ideia dele lá, que ele vai salvar mais pessoas, matando pessoas. E o negócio é que ele perde o propósito, entendeu? Eu não acho que ele perde, não. Ele perde o propósito. É tipo o Kira no Death Note. Eu tenho que limpar o mundo de pessoas ruins. Aí ele começa a limpar o mundo, todo mundo que incomoda ele. Aí ele vira uma pessoa ruim. Entendeu? O paradoxo que ele entra. Tipo, eu tenho que limpar o mundo de pessoas que fazem mal pro mundo. Mas aí ele começa a matar e fazer atrocidades pra poder chegar nesse ponto. Então ele perde o foco dele. Então o Ultron é uma pessoa... Uma pessoa não, um ser... Uma coisa ruim. Tá, eu discordo um pouco disso. Eu acho Discorde na sua casa. Eu acho que... Eu estou na minha casa. Mas enfim. Eu acho que o Ultron, ele na verdade, ele não é esse ser ruim de fato. Eu acho que ele executou mal as coisas dele, logicamente. Mas é aquele mesmo... É o final de Origem. O final do livro do Dan Brown. Você acha que o robô fez errado? A inteligência artificial. Por que você tá puxando o Dan Brown? A gente tá falando de Loki. Porque é um final mais ou menos desse jeito, gente. Que é o seguinte. O robô meio que... O quê? Você vai contar? Tá bom, não vou contar. Mas é quase a mesma coisa do Ultron. Não é. Ele tem uma programação, o Ultron segue aquela programação e por isso ele é um vilão? Mas o Ultron, o problema do Ultron é que ele O que você tá fazendo? ele, assim como seu criador, ele é vaidoso. É aí que ele fica ruim. Como qualquer ser, coisa. Ele pega o pior pack do ser humano, que é o egocentrismo. Aí ele começa a ser muito egoísta, muito egocêntrico, e aí ele se perde do plano, entendeu? Ele começa com a ideia de salvar, igual o Kira no Death Note, gente. É isso. Então, assim, ele começa com a ideia, mas o ego dele impede ele de concluir a ideia do jeito que ele se propõe, porque ele começa a querer, me desafiou, deixa eu matar. Entendeu? Tá bom. Eu não concordo, gente. Eu realmente não concordo. Mas tudo bem. A opinião dela é importante também. Por enquanto. Mas enfim. Tô brincando. Bom.
Aí, o que acontece? Então, assim, eu não vejo... Desde que... do primeiro Vingadores, a gente já não tem visto mais vilões de fato vilanescos, né? Tipo, o vilão que você olha e fala, poxa, vilão mesmo. Esse não tem como, esse não tem condição. Não, eu acho que não tem. Eu acho que é bem complicado. Mas é porque eu tenho a impressão de que antes os vilões, o perfil dos vilões era muito caricato. E aí, hoje em dia, com o menor sinal de complexidade, nossa, que vilão cinza. Mas ele é só um vilão. Não acho que... Não sei, amor. Eu acho que não é ter... Por exemplo, eu não sei se ele se é tão cinza assim. Não, aliás, melhor. Eu não sei se é, tipo, tão caricato. Se era tão caricato assim. Os vilões de super-heróis são sempre caricatos. Mas você diz isso em qual época? Em Batman Eternamente? Porque aí é lógico que ia ser caricato. Exatamente. Mas aí o filme todo é caricato. O Batman é caricato naquele filme. É esse que o Robin tem mamilos na Eu acho que é. Mas enfim. Eternamente. Mas, assim, é que a gente tava lidando com esse tipo de coisa. Ah, tá o vilão, papapá, ele é do mal. Aí, eles começaram a fazer uns vilãozinhos mais carismáticos. Até porque eles viram que dá ibope, né? Fazer uns vilãozinhos mais carismáticos. Que dá pra entender mais ou menos a ideia do cara. Eles viram que dá que dá um ibope fazer isso. É engraçado você pensar que o Loki não era nem pra ter sido o vilão do primeiro Vingadores. Ele era pra ter sido um personagem coadjuvante no primeiro Thor e acabou. Só que o Tom Hiddleston fez um personagem tão bom que a galera adorou. E olha aí os caras... Agora eu tô pensando aqui. Porque vamos lá, né, gente? O que acontece? A Marvel, ela planeja muito bem as coisas. Igual a gente tava conversando. Ela tem um planejamento muito grande das coisas. E eu acho incrível, né? Igual eu falei com ele numa que parece até que o Kevin Feige nem dorme. Parece que a cabeça do Kevin Feige trabalha o tempo inteiro. E aí entra num ponto. Será mesmo que o Loki era só pra ter sido no primeiro Thor e acabou? Mas eu acho que eles têm um espaço pra fazer pequenas modificações. Por exemplo, às vezes eles já tinham um plano de, vai ser um cara que vai estar ligado ao Thanos de alguma forma, que vai vir fazer umas bagunças aqui pra poder ser o vilão do primeiro Vingadores. Joia, joia. E aí quando a galera gostou do Thor, gostou do Loki mais que do Thor, eles olham, pô, junto útil agradável. O personagem já tá aí, ele é meio doido mesmo, a gente bota ele... Bota o roteiro direitinho, a gente sabe que o ator entrega bem e foi, entendeu? É engraçado também, uma outra curiosidade é que Porque é importante lembrar que eles ainda estão numa empresa, numa indústria do entretenimento. Então eles esperam o retorno antes dos fãs, Então eles devem ter várias possibilidades de fazer a mesma coisa. Não é só, é isso e acabou. Faz sentido. Uma outra curiosidade também é que o Tom Hiddleston, ele fez teste pro Loki, ele fez teste pro Thor, não pro Loki. Pois é, né? Tem uma filmagem, se vocês procurarem na internet, colocar Tom Hiddleston teste Thor, ele vai estar de cabelinho loiro, sério. E aí, tipo... Grande namorada da Taylor Swift. Ele namorou a Taylor Swift? Sim, tirou fotinho com a blusa escrito I love TS. Meu Deus! Juro pra você. Meu Tom Hiddleston é velho. Depois do Calvin Harris, juro pra você, fofoca. Nossa, meu Deus do céu. Bom, de primeira mão, gente, tá vendo? Aqui a gente não fala só coisa nerd, a gente fala fofocas de famosos também. Aí depois ela começou a namorar com o cara que ela tá até hoje, que é o Joe Lynch. Não sei quem que é esse cara. Ninguém sabe quem é ele. Mas enfim, voltando, o que acontece? Então eu acho que a Sylvie, ela não é uma vilã de qualquer forma, nem no início, nem depois. Agora, já é o contrário com a AVT. Que desde o início a gente já fica meio com a pulga atrás da orelha. Instituição, né? Como qualquer instituição. A gente fica com uma pulga atrás da orelha. E aí, com o passar dos episódios, é uma coisa muito legal, que é o único episódio em que eu tive a sensação de que não teve grandes coisas foi o penúltimo. Não, mentira. Nenhum episódio você tem a sensação de que não teve grandes coisas. Por quê? Porque o penúltimo episódio, pra história, de fato, ele não tem grandes revelações. Ele tem pedaços grandes e importantes, mas não grandes revelações.
Porém, eles enfiam tanta referência, como, por exemplo, o helicóptero do Thanos. O helicóptero amarelinho que aparece nos quadrinhos muito, muito antigos, tá lá. O Thor sapo tá lá. O Mjolnir tá lá. Então, tipo, eles enfiam tanta referência que você não consegue pensar que não teve grandes coisas. E isso eu acho muito legal. Eu queria fazer um comentário. Você falou sobre a gente ter um sentimento ruim sobre a TVA desde o começo, mas é porque a gente, mesmo eu que não sou, grande fã do Loki, tem um afeto com ele, tem uma instituição prendendo ele, possivelmente pode matá-lo. Então é muito fácil você odiar a TVA desde o começo, porque ela tá possivelmente matar o boy, entendeu? Então, assim, é muito fácil a gente não gostar. Além dos métodos e das justificativas serem bem estranhas e vazias. Mas é esse o ponto, porque vai muito além do apreço, né, pelo Loki. Porque a TVA, ela tem métodos que já, sozinha, já te deixam com a pulga atrás da orelha. Como, por exemplo, super recomendo os vídeos, alguns, tá, gente? Porque aí a gente tem que ser sincero aqui, ele faz muita teoria e dá errado depois. Mas recomendo muito os vídeos do Gustavo Cunha, porque ele apresenta bem essas referências, ele analisa muito, assim, coisas que, por exemplo, eu particularmente não vejo. Que é um cartaz pregado em uma parede. E em um desses cartazes tem escrito zero tolerância, tem um outro cartaz que fala, tá podando as linhas direitinho. Então, tipo assim... escrito isso lá, tá podando as linhas direitinho. Tipo, é uma pergunta, você tá podando as linhas direitinho? Tipo, e aí, tanto que tem uma parte que ele fala isso, né? Que tem um cartaz que tem um cara cortando um galho de uma árvore, representando o funcionário da AVT, que é a TVA, só que só ela falou a sigla em inglês, tá, gente? Cortando um galho de uma árvore, que seria o funcionário, podando uma linha temporal. E que aí o galho que ele tá cortando tem um passarinho, que representa que tinha vida naquele lugar, naquela linha. E aí, eles só matam aquelas pessoas? Então, tipo, a AVT, ela deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Não é uma coisa, não é simples, não é tranquilo, não, sabe? Ela faz um trabalho meio pesado às vezes. E super recomendo o canal do Gustavo Cunha. Se um dia esse episódio chegar nele, por favor, grava um episódio comigo, eu gostaria muito. Mas enfim, gente, o que acontece? Então a Sylvie, ela nunca foi de fato um vilão. A gente vai, acho que eu já devo ter falado isso umas 15 vezes, a gente já mudou de assunto umas 15 vezes, e aí eu vou lá e falo, Luiz, corta as vezes em que eu falei que a Sylvie não é vilã e não tem nada a ver com o que eu acabei de falar antes, beleza? Nem fodendo! Então, e aí o que acontece? A gente tem alguns episódios muito impactantes, como por exemplo, o episódio em que é revelado que a Sylvie é que o Loki é a Sylvie, né? Onde mostra que ela tá roubando as cargas. E aí entra no ponto que eu tava falando antes, que é os motivos da Sylvie. São motivos completamente diferentes. O Loki, a hora que ele chega lá, ele já pensa, vou enganar todo mundo para tomar o controle da AVT. A Sylvie não. A Sylvie quer desmascarar a AVT. Por um motivo muito, 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 muito importante, que isso aparece no final do terceiro episódio, ou do segundo, não, isso aparece no final do segundo episódio, que é a menina lá, que ela raptou, falando, é real, eu vi, não sei o que lá, e aí tipo, você já fica o quê? O que é isso aí? O que é isso que ela tá falando? Só que aí a gente não sabe até o início do terceiro episódio, que é quando mostra essa menina falando, nossa, eu já estive aqui e tal. É que a Sylvie descobre com o tempo, né, vagando por aí, que as pessoas que trabalham na AVT, elas são variantes e elas não sabem disso. Então elas foram podadas de suas realidades e viraram B15, insira aqui qualquer letra e número. E aí, quando ela encanta essas pessoas, ela pega essas memórias e traz pra consciência, memórias que já estavam lá. E aí, o que ela faz com uma que ela captura, de fato, e leva pra um apocalipse X, lá bem no primeiro ou segundo episódio. E aí, essa menina fica em estado de surto mesmo, sabe? De falar, pera, era real. Ela sente que ela conhecia aquele lugar, aqueles espaços,
Mas ela não sabe como, porque ela achava que ela tinha sido meio que criada pra trabalhar pra AVT. É, porque a AVT, ela apaga as memórias da pessoa, né? Daquela variante. E insere essa narrativa. Tanto que o Mobius, uma hora o Loki pergunta pro Mobius de onde que ele veio e tudo mais. O que é muito engraçado, né? Porque parece que ele até tem uma leve lembrança. Porque ele adora jet ski. Pra ele, a maior invenção da humanidade é o jet ski. E aí, o Loki pergunta de onde que ele veio. E o Mobius fala que ele foi criado pelos Guardiões do Tempo. E isso é uma revelação muito grande a partir do momento em que a gente pensa que talvez os funcionários da AVT foram talvez raptados para buscar as variantes deles mesmos. Sim. Não, e não fica claro, né, como que funcionou isso. Como que eles escolhem quais pessoas podadas podem vir a ser trabalhadores da AVT. Isso não fica muito claro. Só fica claro que todos são variantes. Ponto. Todos são humanos. Que eu achei interessante como trama intergaláctica, todos serem humanos, eu achei interessante. Até porque não faz muito sentido, é só a Terra que é só os terráqueos que causam problemas. Não faz lá muito sentido isso, se parar bem pra pensar. Porque, tipo, que isso? Literalmente, é lógico, né? Que são humanoides, vamos dizer assim. Já que o Loki, por exemplo, os Lokis não são humanos. Eles são asgardianos. Então, logo já são diferentes. Mas, tipo, você não vê muito isso. É lógico que a gente tem que pensar na base dos quadrinhos. E a base dos quadrinhos é uma base humana, embora tenha uma coisa tem uma variedade muito grande nisso, mas tanto que, por exemplo, o vilão entre aspas da série é um humano também. E aí, mas nisso a gente fala depois. E aí o que acontece? É muito estranho você pensar que são humanoides, né? Não tem nenhum bicho lá, tipo Star Wars, né? Entendeu? E todos os que trabalham lá também não são. São humanoides. Sim. Então o que acontece? Mas geralmente quando eles colocam pessoas que não necessariamente são... No universo dos heróis, como é que me lembra? Que não necessariamente são do mal, são humanoides. Faz sentido isso. Faz sentido. Bom... Então, e aí o que acontece? Aí a gente tem algumas ações aqui que vale ressaltar, que são as ações da Sylvie e as ações do Loki. Que a princípio, né, parece que eles fazem isso ser bem evidente. A Sylvie não confia em ninguém, o Loki não é confiável. E nisso a gente vai pegando, tanto que tem um momento que o Loki trai o Mobius. E aí a gente vê que ele realmente não é confiável. Tem um momento que ele fica tentando o tempo inteiro falar com a Sylvie, tentar mostrar, conversar com a Sylvie. E aí a gente vê que ela não confia em ninguém. E aí, tipo, a gente vê ações bem determinadas, bem certinhas ali nesse ponto. Um não é confiável e o outro não confia em ninguém. Quem que determinou? Hã? Mas quem que determinou? Quem que determinou o quê? Que ele não é confiável e ela não confia em ninguém. Então, no caso dela não confiar em ninguém, isso não é mostrado tecnicamente, né? Ela só acha que ela não pode confiar em ninguém. Mas a partir do momento em que uma criança é raptada da casa dela e tem toda a linha temporal dela destruída, e aí ela fica adulta, se você parar bem pra pensar que as guardianos envelhecem de forma diferente, de forma muito mais lenta do que humanos, ela fica adulta, velha, correndo da AVT, é lógico que ela não consegue confiar em ninguém. Sim, querida, eu entendi. Mas é que você falou como se fosse uma pré-determinação. Mas se tem uma base quase mística para isso ou se são contingências da vida. Eu acho que não são contingências. Eu acho que podem ser acontecimentos que moldaram o personagem. Ah, tá. Então não é uma pré-determinação. São acontecimentos que moldaram o personagem. Uma construção. Tanto que o Mobius mesmo fala, realmente não dá pra confiar em você pro Lawson.
E aí Aí depois disso a gente tem algumas. Se bem que talvez tenha um pouco de místico aí, porque os dois são deuses da trapaça, né? Cada um. Os dois são deuses da trapaça. E até um ponto muito, muito engraçado disso é que em um determinado momento os dois se apaixonam. Que é a coisa mais egocêntrica que existe. Exatamente. O quão narcisista tem que ser. No caso, tipo, logicamente, né? Não é tipo, eu me apaixonei por você, vou te beijar, vai tomar no seu cu e você vai aceitar. Não é desse jeito, mas. Porque ela também meio que gosta do Loki também. Mas você vê uma paixão, pelo menos uma demonstração muito maior da parte do Lawson pro lado da Sylvie. E aí que pega, porque a gente, pelo menos na série, não é tão mostrado assim que a Sylvie é muito egocêntrica. Ela é um Loki, é egocêntrica, é narcisista, como qualquer Loki. Mas tem outra coisa, né? Eles se apaixonam porque eles se identificam. Sim, então, mas o quão narcisista um ser tem que ser pra se apaixonar pela contraparte dele? Mas as pessoas estão por aí se apaixonando pelo que elas querem ser. O que tem? O cara só se apaixonou pela versão dele feminina. Quem não faz isso aí? Mas aí entra em um outro ponto que... Tem gente que faz pior, apaixona pela mãe. Nossa, credo. A psicóloga não consegue ficar de boa, não, né? Mas enfim, tanto é que uma outra problemática que foi você que trouxe pra mim e eu tava pensando nisso, é o seguinte. Gastaram um pedaço de um episódio pra ter lá um papel escrito que o Loki é não binário. Errou! Não. Ele não é não binário, isso é outra coisa. Não é isso que tava escrito lá? Não! É o quê? Tava escrito aonde, meu bem? Num papel. Não lembro. Então, corta essa parte. Não! Eles gastaram, o que eu já tô querendo colocar, enfim, provocações. Gastaram linhas de roteiro pra dizer que o Loki é não necessariamente hétero ou homo, mas que ele pode ser entre bipa, já que ele gosta de meninos, meninas, meninas. Pra ele ficar com a versão dele, pra poder no final ele ficar com a mulher de qualquer forma. É tipo assim, vamos transgredir, mas não vamos tanto, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Imagina. Realmente, isso é um... Ele se apaixona por a versão dele velha? Um daddy. É um Derry. Se bem que não tinha muito pra quê. Não, tinha o Thor orgulhoso, né? Tinha aquele lá, verdade. Tinha Porque você é tarista, você não acha que é possível um novinho se apaixonar por um velho, não? Mas aí quem que ia ser o Derry? O Lawson? Ia ser o velho lá que no final Não, mas levanta. é isso que eu tô falando. Não tem, não, tipo, tirando o Thor o Loki, o orgulhoso, não teria pessoas pra quem ele poderia se apaixonar. Não que o Loki da mitologia não se apaixone por animais. Não, meu bem, eu tô falando do Loki do Tom Hiddleston apaixonar pelo Loki daquele Então, moço. eu tô falando o seguinte, Velho. que, vamos colocar, que não se apaixonaria pelo velho. Ele não poderia se apaixonar pela criança. É, estranho. Ele não poderia se apaixonar pelo jacaré. Sim. Não dizendo que isso não poderia acontecer, já que o Loki da mitologia tem o famoso cavalo de 8 patas, que é o cavalo de Odin, é filho do Loki, gente. Filho do Loki. Aí você pensa, então quer dizer que você se transformou em um cavalo e impregnou uma égua? Impregnou? Como é que é a palavra? Sei lá. Mas enfim, engravidou. Emprenhou uma égua e aí o Loki, não, ele se transformou na égua. Ele é safadinho. Ele se transformou na égua. Na eguinha Pocotó, foi lá, foi lá. tomou-lhe, emprenhou e aí teve um cavalo de 8 patas. Uma nova forma de dizer que as pessoas ou bichos, né, fizeram um cruzamento. Tomou-lhe drento e aí foi lá e é isso. E aí o que acontece? Tudo bem que vamos pensar assim, vamos pensar conservadoramente. Ele não poderia se apaixonar por um velhão que ia ser estranho. Ele não poderia se apaixonar pela criança. Mas não tem nada mais conservador que ele se não apaixonar por um presta velho. atenção. Ele não poderia se apaixonar pelo crocodilo. Ele só poderia se apaixonar pelo Thor, pelo o orgulhoso Loki. Que são só essas versões que tem. Mas ele foi lá e se apaixonou pela Sylvie, que é a versão feminina dele.
eu acho uma colocação muito importante, mesmo eu não sendo do grupo, eu acho uma colocação muito importante de se colocar. É uma colocação muito importante de se colocar. Mas enfim, e aí o que acontece? Vai acontecendo algumas coisas, o Loki, quando ele vai contar pra Sylvie... Ah, não, antes disso é importante. Eles são capturados. Não é necessariamente assim. Não, ele tem que acontecer coisa Antes tem a revolta da Sylvie, aí ela vai lá, ele vai atrás dela, aí ela vai parar lá na TVA, ele vai atrás dela, e eles são capturados. Não, isso é antes. Isso acontece depois, o capturamento acontece depois. Porque... Então, depois deles serem capturados... Mas tem Mentes, não? Como é que é o nome do planeta lá? Lamentes. Que... Criatividade zero da Marvel. Tem um personagem que chama Mentes. Aí eles vão lá e fazem um planeta que chama o quê? Lamentes. Mas enfim. Aí o que acontece? Eles são... a Sylvie, né? Meio que... Eles são capturados antes de Lamentes? Não, meu bem. Dá errado a excursão deles pra poder... trombar lá no elevador. Isso. E eles são pegos. Sim, aí nesse momento, né, que porque eles não sabem aonde eles estão. Ninguém sabe aonde eles estão, mas acontece um evento Nexus naquele momento. O que seria um evento Nexus? Vou corrigir aqui antes de cortar a gravação. Mas, então, o que acontece? Ela faz o surto lá das várias cápsulas de resetar indo para várias linhas. Aí ele vai atrás dela e ele pega o Tempred, aí eles caem em Lamentes. Lá em Lamentes eles não conseguem se livrar da situação. E aí eles são capturados porque o evento Nexus, pelo que a gente compreende, que 2 Lokis juntos. Logo, eles não estão só. E aí isso é um evento Nexus que faz a TVA achar eles, capturar eles e levar pra sede. Logo depois do evento Nexus dele, do episódio em Lamentes, eles são tragos pra levados, né? Levados pra... que são crianças muito levadas. Mas enfim, eles são levados pra TVA, pra AVT, né? E aí lá eles são presos. Lá o Mobius faz todo um discurso sobre o fato do Loki não ser confiável, o fato do Loki ter se apaixonado por uma versão dele mesmo e o quanto isso assim, incrível e narcísico e assim por diante. E nisso a Sylvie já tinha contado pro Lawson que os trabalhadores da AVT são variantes também. Eram pessoas normais, mas que agora trabalham na AVT. E aí ele tenta contar isso pro Mobius, que é até uma reclamação que eu tenho com diversos filmes. Que é uma coisa muito simples. Batman vs Superman colocou isso em um ponto que eu nunca ia esperar. Mas, por exemplo, eu preciso virar pra você e falar que meu irmão morreu. Só que eu poderia simplesmente virar pra você e falar: meu irmão morreu. Mas não. Eu fico: não, eu tenho que te contar uma coisa. Mas você não sabe o que está acontecendo dentro daquela casa. Mas você não vive na minha casa pra saber o que está acontecendo. É só falar: meu irmão morreu. Mas assim, nesse contexto, eu acho que é válido, porque o Loki não é confiável. Então o Mobius nem ia acreditar em porra nenhuma que ele dissesse. Só que aí, claro, tem que ter o timing, né? Tem que ter o clímax. Pois é. E o Mobius, assim, se for olhado por esse ponto, o Loki nem demorou tanto assim pra falar. Demorou um tempão. Perto de Batman vs Superman, que perto de Batman vs Save Superman, Martha. Perto de Batman vs Superman não tem como. É aí que tá o negócio, né? Vamos lá. Em Batman vs Superman, eles levam isso a um lugar muito extremo. Que é esse negócio do Save Martha. Gente, eu sou muito fã do Super-Homem. Eu até gostei daquele filme em determinados pontos. Mas esse do Save Martha... Porque é muito simples. O Super-Homem ele podia chegar e falar assim: ó, o Lex tá com a minha mãe. Tá querendo matar minha mãe aí. Virou pra mim e falou: vai lá e mata o Batman pra mim. Só que eu não quero te matar. Você podia me dar uma força, né? Vamos lá comigo. Me ajuda a salvar minha mãe. Acabou.
É porque o homem não sabe conversar, né? Ah, pau no cu do homem. Pra mim é isso. O homem não sabe conversar. Guerra Civil tá aí pra provar isso. É, Guerra Civil... Mas eu acho que Guerra Civil tem outros pontos. Mas se o Guerra homem Civil- soubesse conversar... Guerra Civil vai pro lado do... Vai pro lado do esconder mesmo, né? Que o capitão podia ter contado. Digo mais, Vingadores é sobre isso. O homem não sabe conversar. Vingadores eu acho um pouco demais. É, eles começam aquela tretinha lá, Capitão, Iron Ah, Man. mas aí é uma Ai, que você porra, não sei né? o quê. Quem tem um pau maior? Preguiça. Odeio, Mas odeio. enfim, Odeio. seguimos. E aí ele dá uma demoradinha pra contar isso pro Mobius. Mas é bem pouco, o Jean tá sendo injusto. No mesmo episódio, ele só acha que ele queria estar sós com o Mobius, mas aí ele viu que o Mobius não ia dar ideia pra ele, aí ele fala, todo mundo é variante. E aí é que tá o negócio. O Mobius vira e fala, nossa, eu esperava mais coisa, mas isso aí é menos do que eu esperava. E aí depois... Só que o que acontece, né? O Loki, ele lança a bomba e deixa o pau torar. Porque depois o Mobius fica, tipo, pensando nisso. Fica... e aí? Mas eu acho que até pela reação do Loki depois de falar que o Mobius fica pensativo. Porque ele fala, peraí, o cara falou isso? É isso que é o grande truque dele? Entendeu? Uhum. E aí o que acontece? Eles são levados para um julgamento perante os Guardiões do Tempo. Isso que a gente já tá falando, isso é o quê? No antepenúltimo episódio? Isso foi no quarto episódio, no quarto né? episódio. Isso, são 6 episódios. Isso no quarto episódio, eles são levados pra poder ir lá, pra poder, né, tipo, falar com os Guardiões do Tempo. E nisso, a Sylvie meio que, não sei como que ela consegue fazer, ela meio que consegue matar os carinha, né, os seguranças que estão segurando ela, e meio que deixa a Ravonna no chão. E aí tem uma luta, tal, e aí ela joga uma espada no pescoço de um dos 3 Guardiões do Tempo. E aí a cabeça dele cai. E aí é nesse momento que é revelado que, na verdade, os Guardiões do Tempo são máquinas. São bonecões. São bonecões, robôs. E aí ela fala que ela vai descobrir, sim, quem é que tá por trás disso. E aí nisso a gente tem o final bombástico deste episódio. Como se já não bastasse o final bombástico deles serem variantes, né? Mas Na verdade, o final é quando, depois da cabeça caindo, o Loki chega pra falar com ela. cachorros. E ele é podado, não? Então, esse é o final do episódio, mas Você meio não que... falou isso. eu ia falar se você tivesse deixado. Mas enfim, a revelação bombástica é que Não, mentira, tem outra revelação bombástica. Então, temos essa revelação bombástica de que os Guardiões do Tempo são bonecões. Uhum. E aí, o Loki, ele pega nos braços da Sylvie e tenta, pelo menos, falar pra ela que ele gosta dela. Só que, antes dele falar, a Ravonna, ela consegue podar ele. E aí... Ele se matar até aquele momento. se matar até aquele momento. Que aí a Sylvie consegue derrubar ela de novo e fala que ela vai ajudar a Sylvie. Vai contar tudo que ela sabe. E aí, na cena pós-créditos, temos uma cena impactantíssima, que é a cena do Loki acordando em um lugar. E aí, quando ele olha pra cima, tem... 1, 2, 3, 4 versões. 4 versões de Loki. Que são o orgulhoso Loki, que não foi dito isso, mas é especulado que o martelo que ele anda com ele é o Mjolnir, que ele é digno, que talvez seja esse o ponto o ponto nexus dele, né? Já que o Loki não é digno. A partir do momento em que existe um Loki digno, é foda. Aí tem o Kid Loki, que o evento Nexus dele foi nada mais, nada menos do que matar o Thor. Inclusive, essa é uma cena muito legal. A cena do final desse episódio é o Loki aparecendo lá pós-crédito,
lá nesse lugar que a gente nem sabia que existia. Então ele não morreu, na verdade. Aí, no episódio seguinte, que eles se explicam. Aí o Loki dá uma provocada, né? Tipo, vê os outros Loki seguindo o menino pequeno e fala: qual foi seu evento Nexus? Tipo, quem é você na cor do pão? Aí ele fala: eu matei o Thor. E aí, tipo, opa, e vou respeitar o pequenininho. E aí, bem... aí tem a criança, o Loki mais velho, que a gente descobre depois que é um Loki que chegou a viver um tempão, foi pra outro planeta, e no momento em que ele quis se reencontrar com o irmão dele, depois de todos aqueles acontecimentos, ele é o que mata o Thanos, né? Não, eu acho que ele não vai pras guerras, ele só sai fora. Eu sei que ele passa por aquilo tudo, mas ele não participa, né? E aí quando ele sente falta do Thor e pensa em entrar em contato, aí ele é podado, ele é um Loki mais velho. Então, o que acontece? Após a morte dele no Thor 2, ele se esconde. Ele finge a própria Ele morte. não volta, ele fica escondido. Uhum. Então o que acontece? Todos os Lokis que estão lá, menos o Kid Loki, no caso, né? E o Jacaré, e o Jacaré. O que acontece? Esse Loki velho, o Classic Loki que eles falam, o Loki clássico, ele basicamente teve as mesmas ações do Loki que a gente conhece. Só que depois da morte dele no segundo Thor, ele só se escondeu, ele não apareceu de novo. E aí foi o que Lenuma falou. O Kid Loki, o evento Nexus dele foi matar o Thor. E o Jacaroque, né? Como diz o Gustavo Cunha, o Loki jacaré, a gente não sabe basicamente nada dele. Eu só nem sei se o jacaré é um crocodilo. Aí se alguém souber, faça favor de informar. Qual que é a diferença de um jacaré pro crocodilo? O formato da cabeça, onde que vive, um rolê assim. Mas enfim, aí o que acontece? Aí a gente tem essas variações de Loki. E aí já no quinto episódio já é todo mostrando lá esse mundo, né, que até então onde a gente sabia... um detalhe importante também, tadinho. Eu fiquei triste nessa parte. Agora eu tô triste por ter esquecido. O Mobius também é podado. Sim. E ele também é mandado pra esse lugar que é chamado de vazio. Porque o Mobius, depois que o Loki fala, ele fica a pulga atrás da orelha, ele fica preocupado com aquela menina que a Sylvie tinha cantado antes. Aí ele vai procurar C12. Ele vai procurar arquivo sobre ela, ele dá uma roubada no aparelhinho da juíza lá, e aí ele vê o vídeo da menina falando: não, a gente é tudo variante, e a juíza tava falando que essa menina tinha morrido, não aguentou, e morreu. E aí ele viu que a juíza tava no vídeo e falou: deve ser verdade. Ela deve ter matado ela mesmo. E por que o arquivo tava tão secreto e tudo mais, né? E aí ele acredita que ele é uma variante mesmo, e aí ele, né, puxa o Loki lá pra conversar, a juíza entra, poda ele... Aí depois disso, isso aí depois lá na cena dos Guardiões que ela poda o Loki de fato, que eles estão levando tipo um julgamento, ele e a Sylvie mesmo. E aí o que acontece? E aí lá nessa terra vazia, né, que é chamado de vazio, a gente conhece o Alioth, que eu não sei como é que fala isso aí. A gente conhece o Alioth, que é como se fosse o cachorrinho da cidadela, né? Do Templo dos Dormentes. Eu vou ficar devendo essa pra vocês. Eu não sei muito bem o que é esse templo e o que é... o que ele faz, né? O que eu sei é bem pouco, mas o que eu sei eu vou falar mais pra frente. E aí o que acontece? Esse Alioth é uma nuvem que consome matéria, energia e tempo. E aí, tudo que chega no vazio, ele consome. Uhum. Essas 4 versões do Loki, elas viviam escondidas. E é esse o único motivo pelo qual elas estão vivas ainda. Mais à frente, a gente descobre que tem outras versões. Como, por exemplo, o Presidente Loki, que aparecia nas imagens promocionais. E aí ele demorou até muito tempo para aparecer. Que é o Loki do Tom Hiddleston, mas só que outra diferente, versão. Só que em outra versão. E aí o que acontece? Junto com muitos outros Lokis, tem o Loki mitológico,
com a roupinha da mitologia mesmo e tal. E aí, tipo, tem muitos outros Loki ali naquela cena. E aí depois eles têm uma luta e tal. E aí o Loki clássico, o Kid Loki e o Jacaré, eles saem escondidinho, né? Junto com o Lawson. Eles saem escondidinho e tal. E aí, durante esse episódio, a gente vê a Sylvie tentando de todas as maneiras descobrir o que estava acontecendo. E aí ela mesmo se poda. Ela mesmo pega o bastão e coloca na barriga e ela mesmo se poda. Porque ela dá uma breve, bem quase nada mesmo, confiada na juíza. E a juíza tava só ganhando tempo pra poder pegar ela. E antes deles conseguirem pegar ela, ela se poda e vai cair lá no vazio também. Sim. E aí nisso ela encontra com Mobius. o Mobius. E nesse processo de encontrar com o Mobius, ela dá uma breve encantadinha no Alioth e vê que tem uma coisa atrás do Alioth. Mas ela que traz essa ideia dele ser o cão de guarda, sabe? Porque até então, todo mundo achava que era isso. Ele vinha e consumia. E ela, com esse breve encantamento que ela faz, ela percebe que tem uma coisa ali atrás daquela criatura, daquele ser. E aí ela estabelece esse plano de encantar o bicho. E aí, que é uma nuvem. E devo dizer que é um plano muito maravilhoso. Aqui a gente entra na do Mobius, né? Nessa série inteira a gente entra na do Mobius. É a favorita. Ela é muito mais legal que o Loki. A Sylvie é a favorita e tudo mais. E aí o que acontece? Eles encontram com o Loki e as outras versões do Loki. E aí o Loki entrega. A Sylvie entrega o Tempad. Tempad. Isso. Entrega o aparelhinho pro Loki. E o Loki fala: não, aonde você for, eu vou também. E entrega o aparelhinho pro Mobius. E nisso o Mobius volta pra realidade. Os outros Lokis não querem voltar. Eles falam que ali é o lar deles. E aí a Sylvie e o Loki vão pra encantar o Alioth. E aí vem uma cena muito doida que é do Classic Loki. Velhão, o Daddy. Isso, ele invocando, né? Lógico que é uma ilusão. Por quê? Porque o Alioth, ele vai primeiro nas coisas grandes. Então, tanto que eles têm um tempinho bem curto, que é quando um navio aparece. O Gustavo Cunha tem um vídeo, ele fala o que é aquele navio, mas aí eu não lembro agora. Um navio aparece e aí o Alioth vai pro lado do navio, que dá um tempinho pra Sylvie e pro Loki tentar encantar o outro pedaço. Só que ele consome o navio muito rápido. E aí, como uma distração, o Classic Loki invoca uma ilusão de Asgard inteira. Ele traz, tipo... lógico que é uma ilusão. Mas ele consegue trazer, basicamente, toda a Asgard em uma ilusão. E aí o Alioth vai pro lado da Asgard, né? E aí a Sylvie e o Loki conseguem encantar. Digo a Sylvie e o Loki, por quê? Porque o Loki fala: não sei encantar. Mas aí ela mesmo vira pra ele e fala: você sabe sim, você só não sabe que você sabe. E aí, tipo, os dois de mão dada, uma cena até muito bonitinha, conseguem encantar o Alioth e entrar dentro da nuvem e descobrir a cidadela, né? Lá no fundo. E aí nisso o episódio acaba, né? Acho que quando eles veem a cidadela lá e que estão, o primeiro passo acaba. O episódio acaba e aí a gente vai pro último episódio. O último episódio, eu devo dizer que ele não teve grandes revelações, mas o que ele teve foi o suficiente para muita coisa. Eles entram na cidadela, aparece a Senhora Minutos, fala que aquele que permanece está muito satisfeito, né? Muito impressionado. Muito impressionado com eles terem chegado tão longe e tudo mais. E aqui cabe uma explicação. Quem é aquele que permanece? Aquele que permanece, nos quadrinhos, ele é literalmente o último sobrevivente da última realidade antes do fim de tudo da Marvel. Ele é o último dos últimos dos últimos dos últimos. E aí o que acontece? Ele é também o último diretor da AVT. Ele ainda é vivo, tal. Ele é basicamente o que o nome fala. É o único que sobreviveu do fim dos tempos. E aí, tanto que é ele quem cria nos quadrinhos, é ele quem cria os Guardiões do Tempo, e os Guardiões do Tempo criam a AVT. Aqui,
aquele que permanece... Aí entra em outra parte, né? Aquele que permanece tem algumas divergências. Eu tava fazendo umas pesquisas para poder gravar esse podcast, e aí tem algumas divergências. Por quê? Porque aqui a gente tem vários personagens. A Marvel, ela tem essa maniazinha de fazer essas coisas, de pegar, por exemplo, um personagem dos quadrinhos e misturar com outros 4. E aí virar um personagem, meio que um personagem novo, né? Então, o que acontece? Aqui ela meio que fez uma mistura muito doida, que é aquele que permanece com Imortus, com Kang, com Nathaniel Richards. E aí, cabe uma explicação. Nathaniel Richards é o pai do Reed Richards. E ele É quem? O Reed Richards é o cara do Quarteto Fantástico. O Senhor Fantástico. O Nathaniel, ele era um viajante do tempo que teve um filho no século 31. Ele era um cientista e viajante do tempo. Teve um filho no século 31. E aí, depois desse filho, ele foi raptado, tal. Teve umas coisas que aconteceram. E aí ele foi parar no nosso tempo. No nosso tempo, ele conheceu uma outra mulher. E aí se casou com ela, teve um filho que é o Reed Richards. Aquele que permanece, eu já expliquei quem que é. O Imortus é uma outra versão do Kang. Então eu vou explicar primeiro quem que é o Kang. O Kang é especulado, não é nada confirmado, isso nos quadrinhos, gente. É especulado que o Kang é um descendente do Nathaniel Richards. Então ele não é o Nathaniel Richards. E aí o que acontece? O Kang, ele é um viajante do tempo do século 30, se eu não me engano também. Onde ele viaja pelo tempo e conquista algumas eras. Ele tem até uma cidade que chama Cronópolis, que é uma cidade onde ele colocou vários pedaços de momentos históricos da humanidade naquela cidade. Tanto que tem uma ligação muito grande com a Ravonna Renslayer, né? Assim que fala. Que a Ravonna, ela na verdade é um interesse amoroso do Kang, só que na série ela é única e exclusivamente a juíza. Até então, que acontece um negócio, a gente vai falar daqui a pouco. E aí o Kang, ele não aparece na série, mas calma lá que a gente vai falar. E aquele que permanece faltou falar de quem? Quem é que permanece? O Imortus. O Imortus é uma outra versão do Kang. Essa versão do Kang é um pouco mais cinza, porque ela faz uns negócios legal, mas também é um vilão. O Kang, ele é quase, basicamente, um vilão. Além disso, aí tem uma outra versão, se vocês quiserem mais sobre ela, que é o Rapaz de Ferro, vão lá na página... Pode dar café. Vai lá na página, o Café Literário, dá uma comentada boa, porque na sexta-feira, né? Esse episódio tá saindo no domingo. Na sexta-feira dessa semana, saiu o personagem da semana, onde eu explico tudo sobre o Kang. Errou! Então vão lá, dá uma comentada se vocês quiserem saber sobre o Kang do passado, o Kang jovem, que é o Rapaz de Ferro, que linka com outras histórias muito boas também da Marvel. Vai lá, comenta, fala, quero o Rapaz de Ferro, vim do podcast e tudo mais. Vai lá, dá essa forcinha pra nós. Mas então, o que acontece? Aquele que permanece, ele basicamente não é tanto assim uma versão do Kang. Ele é uma versão do Nathaniel Richards, beleza? E aí, vamos lá. Quem que eles encontram dentro da cidadela? Isso vai deixar aberto, porque eles usam todos os nomes. Eu não sei quem eles encontram. Exatamente. É esse o ponto. Ele tanto fala que ele é um cara que vivia lá na frente, voltou, encontrou outras versões dele. Ele tanto usa o nome aquele que permanece, faz uma zombariazinha de nossa, ainda usam esse nome, quanto falam que ele tem esse nome de Nathaniel Richards em algumas análises. Sim. Porque o que acontece? Eles encontram esse cara, a Sylvie meio que tenta matar ele, não consegue e tal. Porque ele fica tipo...
ele fica meio que desaparecendo, vamos falar assim. E aí, eles perguntam o nome dele, aí ele fala, olha, nome é muito difícil, eu sou um cientista do século 31, e ele fala que ele encontrou, ele soube do multiverso ao mesmo tempo em que outras versões dele mesmo souberam também do multiverso. E aí, eles começaram a se interagir, né? Começaram a compartilhar tecnologia, compartilhar medicina, avanços e tudo mais. Só que algumas versões queriam guerra. E aí é importante lembrar disso quando a Senhora Minutos explica, né, no segundo episódio, que existiu a guerra multiversal. E que é por isso que existe a AVT, para poder evitar a guerra multiversal de novo. E aí a gente acaba achando que é uma mentira e tudo mais, né? Já que a AVT basicamente é vivida de mentiras. Mas quando esse cara diz isso, aqui a gente não vai falar o nome dele, tá? Porque o que ele não falou. Ele usa vários nomes e a Marvel meio que faz isso, né? Ela faz uma mistureba de personagens. Em Homem-Formiga e Vespa, Quantum Mania, né? Que vai sair, Quantum Mania, não sei como é que fala. Ele está acreditado, né? O ator que participou da série está acreditado em Quantum Mania como Kang, o Conquistador. Mas pode ser uma outra versão dele, porque é aí que a gente chega. Ele fala que ele é uma das versões mais tranquilas dele mesmo. Isso. E, bem, né? Spoiler. Depois de uma determinada cena, ele fala que já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Aí ele mostra uma coisa que aparece lá no início da série, que é tudo que as pessoas que estão falando tá escrito. Uhum. E aí tem um momento em que ele não sabe mais. É o momento do que ele chama de limite. Não tinha pensado. Que ele fala que não sabe mais a partir dali o que ia acontecer. E a partir daí ele não fica defendendo tanto assim, não. Aí a Sylvie consegue matar ele pouco depois de lutar com o Loki, papá, tudo mais. Então, a partir desse momento que ele fala que é o limite, ele já não tá muito disposto. Ele até fala assim, te vejo daqui a pouco. Ou seja, vai vir outro de mim aí. E é doido porque eu não tinha pensado, eu não tinha lembrado disso, de que realmente no início tá lá tudo. Não, tá lá tudo que a pessoa falou. Não, ele mostra, já tá escrito já. Como não, se ele já fosse falar. No início da série. A pessoa fala, aparece. Aparece outro negócio. Mas enfim. E aí o que acontece? Ali, esse cara, ele fala, em um determinado momento, ele fala que ele teve muitos nomes. Ele teve o nome de guerreiro, né? Guerreiro, conquistador. Ele já foi chamado de aquele que permanece. E assim por diante. E ele fala que ele é o mais bonzinho. A versão mais boazinha dele. E que foi ele quem pegou a Alioth no fim dos tempos e transformou ele em uma arma de guerra. E foi com a Alioth que ele conseguiu vencer a guerra multiversal. E aí, esse cara fala que ele foi lá, buscou a Alioth no fim dos tempos e transformou ele em uma arma de guerra. E foi com essa arma que ele ganhou a guerra multiversal. E aí, nisso, ele transformou todas as linhas do tempo em uma só. Só que ele não tinha cara para isso, né? Então ele foi lá e criou os Guardiões do Tempo e a AVT. Então, isso foi tudo uma criação dele para ser como se fosse a cara, né, do negócio. Porque a AVT é uma empresa, como se fosse policiais mesmo. Então, logo após isso acontece o que ele não falou. Depois de uma luta, porque ele explica que eles têm duas opções. A Sylvie e o Loki têm duas opções. Ou eles tomam o lugar desse cara e acabam se tornando o que está por trás da AVT. E a AVT continua existindo, continua podando realidades, continua fazendo o caralho a quatro, continua sendo malvada. Ou eles matam esse cara. E aí aparece infinitas versões dele, infinitas realidades para poder dominar aquela. E aí entra num ponto. A Sylvie, ela meio que ela não quer deixar que aquilo aconteça. Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu tive uma conversa com um amigo meu e ele tem um pensamento diferente. Só que o que eu disse pra ele, a mesma coisa que eu vou dizer aqui agora, é que
pensa que uma pessoa quer que você faça uma coisa pra ela, mas se você não fizer, ela vai te matar. Se você não acreditar que essa pessoa vai te matar, você não vai fazer o que ela tá pedindo. Porque, pô, foda-se, não acredita nisso. Que a discussão que eu tive com ele foi se o Locke, o Lawson, acreditou mesmo ou não no cara, na questão dele, de que ia aparecer outras versões dele mesmo pra poder dominar aquela realidade. E eu falei que sim, acreditou sim, pelo menos é o que eu penso, sabe? Já a Sylvie, ela pode até ter acreditado, mas eu acho que o sofrimento que ela passou com a AVT foi maior do que acreditar mesmo, do que vir outros caras pra poder dominar aquela realidade. Então, assim, aí a gente tem uma divergência, né? Eu acho que a ação da Sylvie foi errada, mas ao mesmo tempo eu não julgo, porque, né, não tem como. O que ela passou foi uma coisa bem ruim mesmo. Mas se ele criou a AVT que faz mal pra ela, por que ela deveria acreditar nele? Sobre não matar ela, sobre deixar ela no poder. Sim. E segundo, ela vai entrar no poder de uma instituição que ela critica e que ela acha que é opressora. Por que ela faria isso? Sim, tanto que aí a gente tem, novamente, voltamos ao ponto principal, que é a sina dos dois Locks. Ela não consegue confiar e ele não é confiável. Tanto que, não estou dizendo que ele de fato não é, mas nessa cena ela põe em xeque isso, dizendo que ele queria, na verdade, o poder, ele queria o trono. Ela vira pra ele e fala, tá vendo aí? De novo, você querendo o trono. E não dá pra viver desse jeito. E aí ele explica pra ela que não, e que se o que o cara estiver falando for verdade. Então, tipo, aí a gente tem um não consegue confiar e o outro não é É confiável. importante que na entrada que a gente vai chamar de Kang. Não acho bom chamar de Kang, não. Tá, esse homem aí, aquele moço muito legal, ele fala assim que ele oferece coisas, tipo, cada um tem sua realidade. Não, quem oferece é a Senhora Minutos. Sim, mas mesmo assim, amando de quem? Ela oferece eles voltarem pra viverem suas vidas tranquilamente. Tipo, ele já tinha oferecido pra eles viverem suas vidas tranquilamente, eles já tinham recusado. Por quê? Porque o que importava pra eles não era necessariamente voltar pra uma realidade, mas descobrir quem tava por trás daquilo tudo. E eu penso que a Sylvie mantém esse pensamento muito mais firme, né? Até porque ela tem uma história maior com a AVT do que o Locke. E aí eles brigam por causa disso, né? Quem fala, mas e se for verdade? Ela fala, por que seria verdade? Eles mentem sobre tudo. Aí fica esse debate. Assim, para além da sina mística que o Jean tá colocando, tem isso também, né? É a história deles. Ela não tem por que acreditar nos caras que tiraram ela da realidade dela quando ela era criança. Ela tava vivendo fugindo desse povo desde então. E o Locke tinha acabado de chegar ali. Ele chegou e quis sentar na janela. E acho que vai um pouco além disso também, na verdade, porque a Senhora Minutos oferece pra ele o que ele sempre quis. A Terra, Asgard, matar o Thanos e tal. Que é importante só pra localizar, ele sabe que ele morreu na mão do Thanos porque ele viu essa linha do tempo no futuro, né? A linha do tempo dele, ele viu no futuro. Ele sabe que ele morreu pro Thanos. Mas, tipo, ela oferece matar o Thanos, oferece a manopla do infinito, oferece Asgard, oferece a Terra e tudo mais. E ele não aceita. Ele não aceita. Então eu acho que talvez seria até mais um ponto pra ele, porque, tipo, ele não aceita o que ele mais queria. Não é um trono qualquer que ele queria Asgard. E quando é oferecido Asgard pra ele não aceita, eu acho que, assim, mostra uma evolução do personagem. Infelizmente, não foi a conclusão que pelo menos aparentava. Eu não vou dizer que eu não gostei dessa conclusão, eu adorei essa conclusão. Finalmente, o multiverso está estabelecido, mas foi uma decisão, vamos dizer, para nós, pelo menos, estranha. Mas não infundada, não absurda. Pra nós quem? Decisão de quem? A decisão da Sylvie. Ah, tá. Enfim, aí o que acontece? Logo depois disso,
a gente vê o Loki, porque a Sylvie ela meio que teleporta o Loki de volta pra AVT, e aí ele corre dentro da AVT, nenhum dos seguranças param ele e tudo mais, o que já é uma coisa estranha por si só, mas logo depois disso ele chega pro Mobius e pra B15 e fala, não, aconteceu isso, isso e isso, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e o Mobius vira pra ele e fala, beleza, quem é você? E aí ele olha pro lado e ao invés da estátua dos 3 Guardiões do Tempo, onde costuma ficar, né? Onde costumava ficar essa estátua, tá uma estátua do cara, mas com a roupa do Kang, o Conquistador, menos o capacete. Mas com a roupinha idêntica à roupa do Kang, o Conquistador. E além dos relógios estarem diferentes, assim, Dos relógios quando estarem ele chega lá, parece que é o mesmo lugar, a mesma coisa, mas tem algumas coisinhas diferentes, tipo o relógio com vários ponteiros, uma ideia diferente. E ele, na hora que ele finalmente vai falar com essa galera, que ele demora um tempinho, né, porque quando ela teleporta ele chora, tadinho. Aí, quando ele chega lá, os dois estão debatendo alguma coisa, né, a B15 e o Mobius, mas eles não deixam claro o que é também. Tipo assim, você é enganado a pensar que eles estão com o mesmo problema, que eles estão pensando a mesma coisa, sabe? Só que aí, quando ele olha pro lado, ele conversa com eles não reconhecem. E ele olha pro lado e vê a estátua do suposto Kang. Aí você fica, peraí, o que aconteceu aí? E aí, né, acabou, né? E aí acabou a série, a cena pós-créditos é só um arquivo com um carimbo falando Loki vai voltar pra segunda temporada. Uhum. E aí, basicamente, é isso. Vamos lá. O Kang. O Kang não, o cara. O cara é vilão? Não sei, não conheço ele direito. É meio errado afirmar isso sobre pessoas. Não, com base na série, né, o Besta Fera? Mas, não, assim, dentro da explicação dele, já que é tudo que temos, não acho que seja, porque a gente não sabe o que ele viu, né? Sim. Ele deve ter passado uma merda muito grande com a guerra multiversal e tudo mais. Principalmente porque uma coisa é você lutar contra outra pessoa, uma outra coisa é você lutar contra você mesmo de outro lugar. Mas enfim, eu também acho que esse personagem não é um vilão. Talvez ele vai ser apresentado como um vilão em Quantum Mania a partir do momento em que ele assumir o nome de Kang. Talvez vai ser esse mesmo cara que vai ser o Kang. A gente não sabe. Porém, o que a gente sabe é que estamos aí com o multiverso instaurado. Uma coisa legal, uma curiosidade legal, é que é tudo tão bem planejado que eu, particularmente, quando eu ouvi o anúncio de WandaVision, eu achei que ia ter coisas muito importantes para a história da Marvel. Quando eu vi o anúncio de Falcão e Soldado Invernal, eu não achei que ia ter coisas tão importantes. Quando eu vi o anúncio de Loki, eu falei, não vai ter absolutamente nada. É só o Loki viajando e é isso mesmo. É só um presentinho que a Marvel tá dando pros fãs, porque todo mundo gosta muito do Loki. E aí, quando eu vi o anúncio de What If, né? Que eu não sei ainda o nome em português, não falaram? Acho que é isso, não. Não, acho que não vai ser isso, não. O que aconteceria se? Eu acho que vai ser isso. E aí, quando eu vi o anúncio de What If, eu pensei, mais uma brincadeirinha da Marvel. Só que faz assim, um absoluto sentido ter o What If logo após Loki. Logo após o final da primeira temporada de Loki, que é o estabelecimento do multiverso. Que aí vamos ter a Capitã Carter, né, que é a Peggy Carter como Capitão América. Vamos ter o Senhor das Estrelas, que é o T'Challa. Vamos ter o Killmonger salvando o Tony Stark da bomba. Logo, a gente não temos Tony Stark como Homem de Ferro. Talvez vai ser daí que vai vir a Riri Williams como a Ironheart, que eu quero muito ver isso. Que vai ter uma série dela também. Vai ter a Guerra das Armaduras. Então, assim, tá sendo tudo muito bem trabalhado. Por isso mesmo que no início a gente falou que o Kevin Feige ele não deve nem dormir, não. O Kevin Feige ele deve deitar e falar, Loki! Ah, não, tá bom. E aí deita de novo. Eu acho que é isso que o Kevin Feige deve fazer na vida dele. Além de ganhar muito dinheiro, né? Nossa, dinheiro... Nadar sim dinheiro aí. Nossa senhora, quem é Jeff Bezos perto de Kevin Feige, minha filha? O cara mais rico do mundo. Não,
O Jeff Bezos, o Kevin Feige, nossa. Mas enfim, teorias, bebê, vai lá, me fala alguma teoria que você tenha. Eu não tenho teoria nenhuma, não sou de teoria. Mas o que você acha que pode acontecer depois? Você acha que Então, o Aranhaverso pode acontecer agora? Eu acho que seria um agrado legal. Se os caras conseguirem fazer essa amarração toda, quem garante que eles não botam o Andrew Garfield e o Tobey Maguire? O Francisco não tá nem na gravação, gente. Mas ele tá sentindo lá na casa dele. Olha tá. aqui, Vai acontecer. Pelas vai. reações de entrevista do Tom Holland, eu acredito que seja possível. Não sei. Eu acredito. Mas assim, é fanfic, né? Mas o que eu tava pensando é que eles... Você ouviu falar, eu falei com você, né? Que eles mudaram um pouquinho uma cena final de WandaVision. A galera já tá falando que pode ser que naquele momento que ela ouve os meninos dela, é o momento que abre as ramificações. Faz sentido. E aí ela ouve as crianças dela, entendeu? Conectando. Além de que mudaram a cena, eles mudaram de fato a cena do final e parece que tem aí é fã, pode estar procurando coisa. Mas parece uma pessoa chegando lá meio do nada na floresta, bem no cantão, assim, meio nos clean, mas as pessoas pegaram antes e depois e mudaram até o filtro de cor. Mas enfim, realmente. então assim, dizem que tem essas conexões aí com a série que o Jean odeia, né? WandaVision, muito boa a série. Odeio não. Maravilhosa, gostei. Mas depois de Loki, quem sabe agora ela não fica boa, né? Pronto, tá bom. Mas enfim, bom, a teoria que eu tenho é que... Bom, assim... Todo mundo vai se fuder, teoria, todo mundo morrer. Teoria sim, né? Que meio que já... Agora a gente imagina como que isso vai acontecer, que é o seguinte, o fato de que agora podemos ter mutantes, podemos ter Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico já foi anunciado, vai ter Quarteto Fantástico produzido pela Marvel. E agora faz muito sentido ter o Quarteto Fantástico produzido pela Marvel. E aí... Agora, não é bem uma teoria, né? Mas eu acho que agora vai ser bem possível. Quero muito ver um quarteto pela Marvel. Mutantes eu não sou muito fã. Mas quem é muito fã de Mutante e não souber direito a diferenciação dos níveis de poder mutante, voltam uns 3 episódios que vai ter lá um explicando comigo e com o Luiz a variação, né, dos poderes dos mutantes, a classificação, nível ômega, beta, alfa, delta e assim por diante. Então assim, teorias, as minhas teorias é que vai ser muito, muito doido, que é uma coisa que eu tava falando. Teoria. É uma teoria muito da hora. Que eu tava conversando com a minha mulher e ela tava falando que... Tava conversando com ela e ela falou que eu falei com ela, né? O quê? Que quando eu vi Guerra Infinita, eu pensei, acabou aqui, a Marvel não faz nada melhor que isso. Acabou. Aí ela foi lá e fez Ultimato, comeu o cu de todo mundo, e eu falei, é isso, daqui não sai, daqui não tem como. Marvel parou aqui, não tem como ela fazer nada melhor. E aí agora, depois do último episódio de Loki, eu acho que ela vai conseguir fazer um negócio melhor. Só vou deixar aqui a crítica aqui, né? Porque eu acho um absurdo. Eles lançam os filmes pra poder... Por causa da pandemia, eles lançam o filme no cinema e vai lá, assim, pagar 30, 60, 70, 80 conto. Além de pagar o Disney Plus pra poder ver o trem. Poxa, Disney Plus, pelo amor de Deus, descobre aí que existe o pobre no mundo. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Isso se eles não voltar com a Viúva Negra. Eles podem voltar com a Viúva Negra pro MCU. Essa pode ser a minha teoria. Eles voltam com a Viúva Negra pro MCU. Mas enfim, galera, é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Deu um trabalhinho pra poder fazer esse roteiro e juntar com a minha linda esposa pra poder gravar isso aqui. Despeça-se. Fala aí, galera. Tudo bom? Estive aqui porque as pessoas não puderam estar. E aí, né, porque eu e o Jean estamos presos no mesmo porão. Aí, na verdade, não é que a gente prendeu o Luiz e o Francisco, é que a gente tá preso e eles liberaram o telefone pra gente gravar. Tá bom? Exatamente. Na verdade é isso, a fica. Então, muito obrigado, tá? Acessem lá o Café Literário no Instagram. Temos agora no YouTube. Se você é fã do TikTok, corre lá. No TikTok é THE Café Literário, do inglês, entendeu? THE Café Literário, sem O, né? Sem O, só THE Café Literário. Tipo o Café Literário, só que sem o... Então, beleza. O artigo tá em inglês. Vai lá, a gente sempre posta alguma coisinha ou outra. A gente sempre
posta uns videozinhos rápidos. E lá no YouTube tá também completo, no caso dividido em 5 partes, né? Mas tá completo lá a explicação dos níveis de poder mutante. Bom, é isso, galera. Brigadão mesmo. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchauzinho.